Olha só, o que você está fazendo em Portugal? Vocês é que estão a pôr Portugal na merda que está. A merda que Portugal tá, já tá antes da gente vir. E se a gente for embora, vai piorar. E eu não quero ficar discutindo com gente que não tem noção de quantas pessoas tem em Portugal. É isso, é dividir pra controlar. Vocês precisam de alguém pra odiar, pra eleger quem tem que eleger. Fake news. Desde que eu cheguei aqui, tem fake news sobre imigração. O brasileiro que vem pra Portugal, ele é o imigrante de quinta categoria. Bom, eu não vou mais falar sobre Portugal aqui nesse canal, mas eu queria, em respeito a quem acompanha esse canal desde o início, para ver dica e curiosidade sobre Portugal, eu quero explicar para você o motivo e até o final desse vídeo eu quero deixar a minha opinião final sobre Portugal, tá? Mudou muita coisa na minha cabeça de um tempo para cá e eu queria que você ficasse. E na verdade eu quero dividir a opinião sobre vir para Portugal em dois grupos, tá? Que me acompanham desde o início, que são os brasileiros e são os africanos de língua portuguesa, pessoal de Moçambique, de Angola, que eu tenho muito carinho por vocês e espero que vocês continuem aqui no canal, mesmo eu falando menos sobre Portugal, mas eu quero dar uma opinião. São duas situações muito diferentes e eu quero dar a minha opinião final sobre Portugal pra gente matar esse assunto aqui. E pra quem tá chegando agora no canal, o costume era postar um vídeo sobre assunto livre, aleatório no domingo. Na quarta-feira eu fazia um respondendo comentários pra tirar a dúvida do pessoal sobre Portugal. E sexta-feira eu comentava algumas notícias sobre Portugal. Eu vou tentar manter mais ou menos esse cronograma, mesmo com essa virada de chave do canal, que agora eu não vou falar mais só sobre isso, mas eu quero manter de quarta-feira responder os comentários de vocês aqui, interagir com vocês, já que eu não tenho rede social, direto eu tô fora das redes sociais, às vezes eu volto, mas direto eu tô fora. Então o jeito para eu interagir com vocês aqui é pelos comentários. Então se você tiver alguma pergunta, qualquer coisa que você quiser comentar, deixa aí, que toda quarta-feira eu vou fazer vídeo respondendo nos comentários. Sexta-feira eu vou manter vídeo sobre notícia, coisa de geopolítica, coisa que não é falado aí no Brasil, ou para você que tá em Angola, relacionada à imigração também, porque é um assunto que eu gosto de falar e tem tudo a ver com geopolítica, tudo a ver com coisas que eu costumo falar nesse canal, que eu gosto de falar. E no domingo, assunto livre, essas brisas que a gente tem aí, caso que tá em alta, que eu tenha alguma coisa para contribuir ou não, só coisas que eu quero falar. Eu quero que você entenda esse canal aqui como se fosse um caderno de anotações de um cara aleatório, que é um pensamento. Se você gosta, fica por aqui que a gente vai ter umas viagens juntas aí. Eu tenho muita coisa para falar, mas enfim, para encurtar esse início de vídeo é o seguinte, eu vou deixar na tela aí alguns comentários que dão mais ou menos o direcionamento do porquê eu tô deixando de falar. Eu quero deixar de falar de Portugal, tá? Eu fico num conflito desde o começo desse canal aqui com pessoas que não aceitam uma opinião contrária. Eu jamais, e você que tá chegando agora, você pode testar isso, pode voltar. Eu jamais falei mal do país em si ou do português, porque eu não tenho nada contra esse país. Eu sou muito grato aqui às pessoas que eu conheci, todo mundo que eu conheci. Eu sempre falo que foi muito gente boa comigo, sempre me ajudou quando eu precisei. Não tem motivo para eu falar mal, nem do país e nem do povo. Mas se eu falo sobre coisas específicas, esse sempre, apesar de ter sido um canal focado em Portugal, sempre foi um canal sobre a minha experiência, a minha opinião sobre as coisas. Então, se acontecia uma sacanagem que, entre aspas, do governo comigo, eu vinha aqui e comentava. Por exemplo, a minha residência aqui, que é o documento que eu preciso para viver, para ter direito aqui, ela tá vencida. E o governo não, fica colocando decreto, aí as pessoas não têm conhecimento do decreto, tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita. É um desrespeito a quem tá trabalhando, a quem tá fazendo tudo certo, seguindo as regras que eu acho que tem que seguir mesmo, tem que seguir. E é um desrespeito, porque a gente tá contribuindo, tá pagando caríssimo, e dos impostos aqui são caríssimos, e a gente não tá tendo retorno. Então, nesse sentido, do tratamento do governo com o imigrante, eu tenho uma opinião sim, e eu posso falar porque está diretamente relacionado com a minha vida, só que as pessoas não aceitam esse tipo de opinião. E essa é uma guerra que eu não quero comprar. Eu não sou seu inimigo, que você vem aqui e odeia imigrante. Eu não sou seu inimigo, eu não quero, não tenho nada contra você. E eu sei que, parando pra pensar, e eu já falei isso nesses vídeos mais recentes, você tá sendo levado a me odiar porque você não tá pensando com a sua própria cabeça. Isso tá tudo ligado ao que tá acontecendo no mundo agora, tudo ligado à geopolítica. Você precisa me odiar. Portugal tá abrindo as portas descontroladamente para imigrante para acontecer problema aqui em Portugal. Para você ficar com raiva do imigrante de maneira geral, para você odiar a gente, para você eleger um governo que precisa ser um governo de direita para implantar tudo que está sendo programado para ser implantado no mundo. Isso é tudo programado. Tem um comentário aqui que eu até queria ler. Olha só, o que você está fazendo em Portugal? Vocês é que estão a pôr Portugal na merda que está. Ou seja, a gente é uma solução para o país. Porque quem sabe fazer uma conta matemática básica, simples, quem tem o mínimo de conhecimento
conhecimento sobre a própria população, a própria densidade demográfica de Portugal, sabe que Portugal é um país envelhecido e Portugal já está em déficit para pagar a aposentadoria. Hoje em dia, o que é arrecadado para a segurança social, que é o INSS deles, é a metade do que é pago. Então já está em déficit. A gente está aqui para repor um problema que já vem antes. A merda que Portugal tá, já tá antes da gente vir. E se a gente for embora, vai piorar. E eu não quero ficar discutindo com gente que não tem noção de quantas pessoas tem em Portugal. Porque tem gente que vem me falar que tem 9 milhões de pessoas ativas, portugueses ativos no mercado de trabalho em Portugal. Sendo que Portugal tem 10 milhões e meio de habitantes e 1 milhão é imigrante. E metade dos portugueses são aposentados. Então, da onde que as pessoas tiram essa ideia? Vocês precisam, é isso, é dividir para controlar. Vocês precisam de alguém para odiar, para eleger quem tem que eleger. Fake news. Desde que eu cheguei aqui, tem fake news sobre imigração. Que o imigrante, quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, a primeira pergunta que o português faz é: de onde é a pessoa que fez isso? Para ver se é imigrante, para ele poder falar mal. Se fala que é português, não, que absurdo e tal. Se é imigrante, é o fim do mundo. Então, assim, o que aconteceu na Inglaterra com essa fake news que causou todo aquele problema que eu já falei aqui com vocês, acontece aqui desde quando eu cheguei. Desde quando eu cheguei, eu escuto gente falando que, nossa, ano passado chegou 1 milhão de brasileiros. Como que chegou 1 milhão de brasileiros num aeroporto internacional que tem aqui de Lisboa, que é o único que dá pra chegar aqui pelo Brasil, de outro continente? Como que pode chegar a 1 milhão de pessoas num aeroporto em um ano pra viver, pra morar? Não é verdade isso. Tem gente que fala, desde quando eu cheguei aqui, que tem 2 milhões de brasileiros aqui, não tem nem meio milhão. É isso, é fake news pra caramba. Tudo que acontece é culpa de um brasileiro. E você fica sendo culpado por um problema que não é seu. Eu não acho que vale a pena ficar discutindo com gente que não tem noção mínima da realidade. O cara fala que tem 9 milhões de portugueses ativos, é uma viagem de um tanto. Enfim, não dá pra ficar discutindo com esse tipo de gente. Vou mostrar outro. Eu não vou nem ler esse comentário aqui, vai ficar na tela aí pra vocês verem. Mas esse tipo de coisa, isso é leve, porque eu sempre bloqueio quando alguém me ofende de verdade, que já falaram muita coisa a meu respeito, eu sempre bloqueio pra cortar o mal pela raiz, sempre. Então eu não tenho guardado aqui, mas assim, eu não quero ficar tendo esse tipo de discussão, porque eu não sou seu inimigo, e eu sei que você tá sendo induzido a me enxergar como seu inimigo. Você não tá conseguindo pensar com sua própria cabeça. Eu não tenho esperança pra gente desse tipo, não tenho. Eu não quero ficar lutando essa luta, eu não quero ficar perdendo meu tempo com isso. Falar sobre Portugal limitava muito o meu assunto, coisas que eu queria falar e assim, não, porque é nicho e tal. E eu fiz um teste, quando eu fiz o vídeo do Puff Daddy lá, eu fiz um teste, eu até falei pra minha irmã que edita os cortes do meu canal aqui, olha, eu vou fazer um teste, ver se eu consigo falar sobre outras coisas, porque senão eu vou parar, eu não aguento mais fazer isso. E foi uma resposta, eu consegui passar uma mensagem que eu sempre passo aqui quando eu falo sobre Portugal, mas eu consegui atingir mais gente. Então a resposta foi imediata, sabe? Essa dúvida que eu tinha. E eu vou reagir a isso dessa forma. Eu vou transformar esse canal num livro, num caderno de pensamentos meu. Quando eu tiver alguma coisa interessante pra falar, eu vou vir aqui falar independente do assunto. E vai virar isso. Quero falar sobre política, quero falar sobre geopolítica, que é uma coisa que eu gosto muito, economia, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí eu fico me limitando a discutir com gente que não tem noção nenhuma de nada na vida. Fica em grupinho do WhatsApp extremista e, de novo, não tem nada contra esquerda ou direita. Pra mim é a mesma coisa. São só ferramentas pra te dividir. Se você te encaixam no grupo, é como eu falei do comunismo no vídeo passado, te encaixam numa ideologia e te tiram a sua capacidade de pensar com a sua própria cabeça. Eu sou conservador, logo eu sou de direita. Existia conservadorismo, pessoas são conservadoras antes de existir o conceito de esquerda e direita. E isso foi feito programadamente para te dividir, para fazer você, que é português, me odiar só por eu ter nascido em outro lugar e tá aqui no seu país. Tem ideia? Tem algum sentido isso? Quando eu vejo um imigrante, quando eu via um imigrante lá no Brasil, tem muito boliviano, venezuelano, tem muito africano lá, angolano, moçambicano, pessoal de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, tem muito no Brasil, e eu nunca olhei pra nenhum imigrante com desprezo ou com raiva. Por que você tá no meu país? Nunca, não faz sentido. Cara, o cara é corajoso de estar, provavelmente deixou a vida dele lá, provavelmente deixou a família, amigos, deixou tudo que ele construiu no país dele pra tentar. É corajoso isso, sabe? Já chegou a machucar algumas vezes as pessoas não enxergarem isso e te odiar porque você tem aparência diferente, é de outro lugar. Não faz sentido, é a coisa mais baixa do ser humano, é isso pra mim. Odiar alguém pela aparência, pelo lugar de onde ela veio, pelo que a pessoa acredita, é a coisa mais baixa do ser humano. Só que isso é muito mais comum do que deveria ser. O ser humano, em regra, é desse jeito. Ele não te conhece, ele te rotula e te odeia por isso. Você não precisa odiar quem pensa diferente de você. É por isso que foi criada a esquerda e a direita, para você odiar quem pensa diferente de você. Encaixa perfeitamente os contrários das
opiniões nesses dois lados, justamente para você odiar o outro. Gente, nenhum indivíduo é tão forte quanto nós todos juntos. Dividir enfraquece o povo. Não é possível que as pessoas não conseguem entender isso. A gente não precisa ser inimigo. Não precisa ser inimigo. Não precisava ser, na verdade, né? E é o tipo de pessoa... Um dia eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? É o tipo de pessoa que se diz cristã ainda. Como que o cara se diz cristão e odeia o imigrante? Não faz sentido. Não é. Você não é. Não é. Simplesmente você não é. Você é um hipócrita. Enfim, opinião final sobre Portugal. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, eu vi um corte, na verdade, de um cara falando que o imigrante brasileiro que vem pra Portugal é um imigrante de 5ª categoria. Se você é imigrante e mora aqui em Portugal, provavelmente você já viu e ficou puto com isso, porque como eu fiquei também. Eu vou tentar achar o comentário, eu não sei exatamente, se eu achar eu ponho na edição. Mas eu fiquei puto, eu discordei completamente desse cara, ele tem os argumentos dele lá, que aí depois tem o cara que vai pra Austrália, o cara que vai pro norte da Europa, que são países mais evoluídos, e a primeira categoria é o que vai pros Estados Unidos, porque ele tá indo lá, disposto a ser odiado, porque o americano nativo também odeia imigrante, disposto a conviver num lugar que é um idioma completamente diferente, uma cultura completamente diferente, disposto a trabalhar muito e ganhar dinheiro. E o brasileiro que vai pra lá empreende e se dá bem em regra, tá? E eu discordei porque... Primeiro, porque eu tava aqui, eu tinha meus motivos, eu pensei que eu tinha meus motivos pra estar aqui, mas com esse comentário desse inscrito que eu vou deixar aí, ele falou, acho que alguma coisa parecida com quem vai pra Portugal é porque tem preguiça de estudar. Isso me fez repensar sobre esse vídeo que eu tinha visto e sobre a minha opinião sobre quem vem pra Portugal. E pra falar a verdade, por mais que vá doer em você isso aqui, e doeu em mim chegar a essa conclusão, é verdade, cara. O brasileiro que vem pra Portugal, ele é um imigrante de 5ª categoria. Eu fiz esse exercício de autoanálise, sabe? É verdade. Eu vim pra cá por preguiça de procurar outro lugar, por medo de não falar um idioma, medo e preguiça. Cara, e desde que eu criei o canal, desde que eu cheguei aqui, eu vi a realidade do país, eu tento te falar, tem lugares melhores pra você ir. E de fato, pro brasileiro, que é aí que difere pro pessoal que fala português em África, pessoal de países de língua portuguesa em África, é isso que difere a gente, porque infelizmente eles têm muito menos oportunidades. O pessoal de África que fala língua portuguesa, eu tenho que falar isso sempre, senão sempre vem alguém me corrigir como se eu não soubesse que a África é um continente. O pessoal que mora em África e em países que falam a língua portuguesa, infelizmente só tem a opção de Portugal, só tem a opção de Portugal. Então eu acho importante sim você primeiro sair do seu país para conhecer outra cultura e segundo, ter uma dupla nacionalidade. E eu não falo nem só para brasileiro e para africano, não. O português também seria bom ter uma dupla nacionalidade fora da Europa. Se der alguma coisa errada aqui, você tem para onde correr. Se der alguma coisa errada no Brasil, eu tenho para onde correr, ter uma nacionalidade, que não é crime vir para cá com esse objetivo. Que nem muita gente me fala que eu sou golpista, que eu sou criminoso porque eu vim para cá em busca da nacionalidade. Quem não vem? O problema é esse, o pessoal daqui nasce com a faca e o queijo na mão, mas não tem um pingo de fome. O cara não tem o mínimo de coragem e escolhe ficar aqui sofrendo e falando mal de quem tá vindo para cá tentar a vida. Isso é o mais baixo do ser humano. Para mim, esse tipo de comentário que eu recebo diariamente nos vídeos é o mais baixo do ser humano. E eu quero evitar isso. Eu quero evitar. Terminando a análise, o brasileiro, ele tem a opção de residir em vários países do mundo. O passaporte brasileiro é um passaporte forte. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, de quase 200. Então, assim, o Brasil é relevante. Ele é relevante em muita coisa. Petróleo, as coisas mais importantes do mundo, comida, produção de alimento, agropecuária, tudo que é relevante, o Brasil tá lá no topo, tudo que é relevante para a vida humana. Então o Brasil, ele tem muita coisa, muito privilégio. Você escolher vir para Portugal, eu tô falando de mim também, tá? Não tô falando para quem tá pensando em vir também. Você é sim, dói falar isso, dói aceitar que eu sou também, mas a gente é sim um imigrante de 5ª categoria, porque aqui é o lugar que o preguiçoso vem. De verdade, sim, é uma autoanálise que eu tô fazendo. Eu vim para cá por preguiça. Eu poderia ter ido para a Espanha, que me dá a possibilidade de nacionalidade também mais rápido que Portugal. Eu poderia ter ido para a França, eu poderia ter estudado um pouquinho mais, juntado um pouquinho mais de dinheiro e ir para o Canadá, ir para a Austrália. Tem várias opções pra gente que infelizmente o pessoal de África não tem. Então para você que tá de África, tá me ouvindo, tá me entendendo eu falar português, então é para você que mora num país de língua portuguesa. Se esse é o caminho, segue em frente. Se é o único caminho para você, eu não sei se é o único, mas pelo que eu conversei com o pessoal e pelo que eu pesquisei para fazer os vídeos que eu faço aqui, é um dos poucos caminhos que você tem para entrar na Europa, para conseguir uma segunda nacionalidade. Infelizmente, nem indo pro Brasil vocês conseguem,
Porque o Brasil não dá essa atenção que deveria dar, sim. E vai passar a dar, porque o Brasil tem o mesmo problema de taxa de natalidade que Portugal. Fique esperto, você que é de África, que o Brasil vai abrir as portas para você que fala a língua portuguesa, tá? Fica tranquilo, porque o Brasil já não cresce mais em população, e a população, o crescimento da população está diretamente ligado ao crescimento do PIB, está diretamente ligado a qualquer área da economia, micro ou macroeconomia, tá? O crescimento da população é essencial. Portugal vai quebrar, assim como o Japão tá quebrando. Eu vou deixar uma notícia aí do Japão, e o português ele não consegue enxergar isso. Ele vai ser engolido pelo próprio orgulho. Eu indico você a não passar por isso aqui. Não precisa passar por isso. Não seja um imigrante de quinta categoria. Você é brasileiro, tá? Agora você brasileiro que tá pensando em vir. Você escolher vir para Portugal com tanto de opção que você tem, assim como eu escolhi, é preguiça, é medo e é ser um imigrante de quinta categoria. Dói falar, dói aceitar isso, mas é o que é. Alguém precisa te falar a verdade. Alguém precisa criticar a forma com que Portugal trata os imigrantes, mesmo recebendo esse monte de tipo de comentário, esse monte de ódio. Cara, eu saio no mercado, tem gente que me reconhece no mercado, apesar de pequeno, meu TikTok é um pouco maior que isso, já alcancei mais gente com o meu Instagram também, as pessoas me conhecem, às vezes elas me abordam pra me agradecer e às vezes ficam me olhando torto no mercado. Eu tô me expondo fazendo isso e eu não quero comprar essa briga porque eu não sou, você que me odeia, você que é português e tá me odiando por estar falando essa verdade, eu não sou seu inimigo, eu não tenho nada contra você. Não tenho nada contra você. Eu tenho minha opinião e eu tenho o direito de falar minha opinião. Só que eu não quero ficar comprando essa briga com gente pequena que me odeia por eu ter nascido num lugar que você não acha digno de ter nascido. Você é pequeno. Você é um ser humano pequeno. Eu não quero estar envolvido com isso. Não quero estar mais envolvido com esse tipo de discussão. Não quero mais. Então, graças a Deus, a resposta veio. Eu me questionei, a resposta veio imediata. Eu vou falar sobre outras coisas porque eu tenho muito a agregar. Eu acredito que eu tenho muito a agregar. E eu não vou ficar preso só nesse tipo de assunto, com esse tipo de discussão. Então, para fechar, para resumir o vídeo, você que é brasileiro, você vai escolher vir para Portugal, aceita que, pelo menos aceita isso. Você é preguiçoso, você é medroso e você vai ser um imigrante de quinta categoria e vai ser tratado como qual, ok? Você que é africano e só tem essa opção, vem para cá com coragem, porque aqui é difícil, tá? O português, inclusive, ele trata melhor o africano do que o brasileiro e não tem nada a ver com cultura. Que o brasileiro é muito barulhento, que o português também é, tá? Eu acredito que esse tipo de gente, esse tipo de coisa, trata a gente mal porque a gente é mais relevante e a gente foi descoberto por eles e hoje é mais relevante, isso dói, fere o ego do português. Essa é a minha teoria. Se não concorda, pode comentar aí, mas essa é a minha teoria pra você que me odeia. Só quem odeia, e eu sei que é minoria, mas eu não quero ficar lidando com esse tipo de pessoa. Brasileiro, você tem outras opções, já fiz vídeos de outras opções aqui, vou continuar te falando outras opções aqui nesse canal, e você africano, se você não tem, se você tiver, a gente vai descobrir junto também, tá? Não desiste do canal também não, mas se não tiver opção, vem aqui com coragem e vem com bravura pra conseguir sua nacionalidade, conseguir viver na Europa, que é importante sim, e daqui com o passaporte português você é mais livre pro resto do mundo, tanto para conhecer quanto para morar. Então eu acho importante sim o passaporte português e não é crime, você não é golpista não, por estar vindo aqui para tirar a nacionalidade. É um direito seu, exerça esse direito e ignora esse tipo de gente que comenta esse tipo de coisa. Então é isso. Para avisar que o canal vai mudar, vou falar o que eu penso cada vez mais, até o canal deixar de existir. Eu ia fazer hoje um vídeo sobre a política brasileira, aproveitando esse final de semana, mas eu preciso pensar melhor no que eu vou falar e na forma que eu vou falar, porque é o tipo de coisa que tá condenando gente aí, hoje em dia, que fez esse pessoal sair do Brasil, fez canais serem excluídos, é esse tipo de coisa, tá? Mais ou menos, porque eu não sou radical dessa forma, mas eu preciso pensar bem antes de falar, então vai demorar um pouco, talvez, ou esse final de semana sai, não sei. Mas enfim, é isso, essa é a justificativa por eu estar trocando de assunto nesse canal. Eu acho que eu tenho mais a agregar falando de outras coisas, e é só isso. Espero que vocês entendam, vocês que estão aqui desde o começo, tenho muito carinho por vocês. Pessoal de África, eu quero que vocês entendam uma coisa, pra você entender que não é sobre dinheiro, eu sempre cito vocês aqui, todos os países de África de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, todo mundo, eu sempre cito aqui porque eu tenho muito carinho por vocês, porque vocês são os inscritos, tanto aqui quanto no TikTok, os mais educados e mais carinhosos que eu tenho. Assim, é impressionante e dá pra ver sem olhar nem nome, nem foto, nem nada, dá pra saber quando a pessoa é de Angola, é de África, porque geralmente vocês são muito educados e muito carinhosos. Eu quero ter vocês aqui e eu preciso que vocês entendam que eu não ganho nada com a audiência de vocês, porque infelizmente o mundo boicota a África e o TikTok não monetiza na África e o meu, não sei se o YouTube monetiza, mas o meu, eu não ganho nada com os views que eu tenho na África, mas mesmo assim, eu vou sempre citar vocês aqui, vou sempre dar uma atenção pra vocês, porque eu acho que vocês merecem pela educação que vocês têm. Mesmo não ganhando nada,
eu quero ter vocês aqui comigo, porque não é só sobre isso, tá? Quero fazer alguma coisa também pra ajudar quem eu vejo que o mundo tá boicotando. O mundo boicota vocês e eu acho isso injusto e a gente precisa fazer alguma coisa junto, tanto o brasileiro, o sul-americano, que também é boicotado muitas vezes, mas principalmente se unir com vocês de África, porque nós somos povos de segunda categoria pro mundo. Então a gente precisa se unir para mudar isso. Eu acho que dá para mudar se a gente se unir e organizar os pensamentos. Quero que você continue aqui, tá? Por mais que eu vá diminuir esse assunto sobre Portugal, sempre que você tiver uma dúvida, deixa aí que eu vou responder com maior carinho, maior atenção, tá? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Tamo junto e tchau. Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você.